Nós, como igreja, nós entendemos que o processo, ele não acontece de um dia para o outro. O que acontece de um dia para o outro é conversão. Você pode estar num leito de hospital, a pessoa passar uma vida inteira, 60 anos, longe, perdido no pecado. Num leito de hospital, alguém fala do amor de Jesus, aquele paciente se arrepende e entrega a vida para Jesus. Ele precisa de um processo? Não, porque a salvação não precisa de processo, não é, Felipe? Não precisa. Salvação você tem num ato. Jesus morreu na cruz do Calvário, você decide crer e está salvo. Porém, santificação, vida cristã, ministério, igreja, tudo se faz por meio de processo. Diga comigo, processo. E se tem processo, tem etapa. E se tem etapas, leva tempo. Não se constrói uma vida cristã de um dia para o outro. Não se constrói um ministério de um dia para o outro. Não se constrói uma rede de célula de um dia para o outro. Mas nós temos um ponto de partida. E a igreja é esse ponto de partida. Deus colocou no meu coração trazer a vocês uma palavra nesta conferência justamente sobre a igreja, não como um ponto de chegada, mas a igreja como um ponto de partida. Você pode dizer isso comigo? A igreja não é o ponto de chegada, e sim de partida. A nossa IC em São José dos Campos, ela está aqui, foi plantada no ano de 1942, no município de São José dos Campos, que é a nossa querida capital do Vale do Paraíba. No mapa, você está vendo aí o mapa da região metropolitana do Vale do Paraíba. São 42 municípios, 2 milhões de habitantes. São José dos Campos tem 800 mil. A igreja foi plantada em 42. Eu estou aqui com Leila desde 1997. Nós assumimos uma igreja de 600 membros, uma boa igreja, mas ainda muito voltada para dentro e muito tradicional. E Deus nos deu uma visão de expansão, avivamento e crescimento. E aí veio até a mudança de nome, de igreja voltada para uma só comunidade, para uma igreja profeticamente voltada para a cidade e, consequentemente, para as cidades. Desta igreja, nasceu há 10 anos atrás, fruto de uma visão que Deus me deu, o plano de expansão, plantar a primeira igreja. E nasceu então a rede de igreja da cidade. Hoje, nós temos no Vale do Paraíba um outro cenário 10 anos depois. Pode colocar aí. Olha só que bem, você pode celebrar e aplaudir o nome do Senhor? A igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. A gente poderia ter ficado só em São José, é uma boa cidade, afinal tem tanto para fazer aqui, 800 mil habitantes. Mas decidimos obedecer uma visão apostólica de ir, de empreender, de avançar, de ir além da cidade de São José para outras cidades. Agora veja, além da igreja de São José, do município de São José, além das cidades alcançadas com uma igreja da cidade, veja o mesmo mapa com além da IC São José, da rede IC, com os pontos de partida. Glória a Deus. Pode colocar completo agora. Isso. Amém? Mas tem umas cidades ainda que estão escuras. Ainda falta um ponto de partida. Ainda falta uma IC. E por isso a Conferência Farol. Queremos brilhar nas 42 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, no litoral norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e Vale Histórico, toda esta região. Sabe por quê? Muitas dessas cidades que estão escuras no mapa, elas têm índice de cristãos nascidos de novo de 2% da população.
São José dos Campos, segundo o último censo do IBGE, que foi de 2010, trouxe 22% da população cristã nascida de novo. Esta é exatamente a mesma média nacional. O censo de 2010 do Brasil, com relação a cristãos evangélicos, traz também 22%. São José e o Brasil, 22%. Mas a região metropolitana do Vale do Paraíba não é bem assim. Nós temos outra realidade. Nós temos cidade de 2%, 3%, 4%, como acontece no Brasil. E algumas dessas cidades refletem índice da Europa. Então, nós não podemos pensar em ganhar outros estados, o Nordeste, o Sul, sem fazermos o dever de casa. Quando Jesus diz Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Então nós trazemos isso numa perspectiva próxima. Nossa cidade de São José é a nossa Jerusalém. A nossa Judeia é a região metropolitana do Vale do Paraíba, aonde Deus seja louvado, porque já chegamos com muitas ICs, já chegamos com muitas cidades com pontos de partida, mas ainda temos 15 cidades para chegar e completar esse ciclo. E como vamos fazer? Só com São José? Não, com cada uma das cidades onde já temos ICs, porque juntos somos mais fortes, somos rede, somos farol. Porque, queridos, não tem um legado maior do que plantar uma igreja. Quando você planta uma igreja, você está restaurando casamentos, você está trazendo o coração dos filhos, você está trazendo redenção, está mudando sorte, realidades. Aí vem o social através da ABAP, aí vem a redenção de população de rua com a Casa Sol. Mas a igreja é a esperança do mundo, a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Deus tem feito muito através da nossa igreja sede, mas agora nós somos uma igreja em muitos lugares. Somos uma igreja em rede. A primeira instituição da terra que nasceu em rede foi a igreja. Paulo já fala isso quando, a partir de Jerusalém e de Antioquia, ele sai para as 3 viagens missionárias e faz aquele mundo romano tão dividido, tão cheio de ódio, em rede através da igreja do Senhor Jesus. 21 séculos depois, é a nossa vez aqui no Novo Mundo. As Américas, aqui estamos nós e fazemos parte disso. Você com a sua oração, você com a sua vida, você com a sua oferta, somos a luz do mundo, somos farol de Deus. Então, vamos transformar esses pontos que hoje estão sem luz, e que em nome de Jesus, na Conferência Farol de 2022, quando apresentarmos esse mapa, não tenha nenhum ponto sem luz. Amém? Amém? Você pode dizer amém comigo? Aleluia, assim seja. Glória a Deus. Vamos mostrar este mapa de novo, da região metropolitana do Vale do Paraíba, que é a nossa base. Graças a Deus, nos 3 lados, a rede de igreja da cidade já está avançando. Nós já cruzamos a divisa para o estado do Rio de Janeiro, estamos em Resende, indo para outros municípios fluminenses. Nós já cruzamos a parte de cima aí, na Serra da Mantiqueira, já estamos nas Minas Gerais, com Itajubá, Paraisópolis. Nós já estamos aí na outra parte, que é a nossa capital, com Arujá, com Guarulhos, com região do ABC, com a capital em São Paulo, mas em nome de Jesus, essa é a nossa Judeia, e nós vamos ter uma casa de paz, um ponto de partida, uma IC em cada um desses 42 municípios da região metropolitana, porque mesmo sendo às vezes uma cidade meio vila, meio ainda uma cidade com 5.000 habitantes, é um povo que precisa de Jesus. Precisamos estar lá como sal da terra e luz do mundo, sendo farol. Então ore, oferte, participe e também diga sim. Nós precisamos de casais aposentados, que seus filhos cresceram e você pode inclusive viver com uma melhor qualidade de vida, com menos custo numa dessas regiões, dessas cidades pequenas,
que não podemos mandar para lá um casal que está com filhos, adolescentes, porque depende de estudos, depende de trabalho, mas podemos ter lá casais que já cumpriram uma etapa da sua vida e podem ser enviadas como flecha para lá. Quem sabe temos aqui 2, 3, 4 casais dizendo sim e que vão colaborar com esta palavra. Se você ganhar uma pessoa nessa cidade, já valeu tudo a pena. Se você restaurar um casamento, lá já valeu tudo a pena. Se você encontrar um jovem lá, discipular e mandar ele para o IP, mandar ele para o college, ele pode ser uma flecha na sua aljava e ir aonde você não foi. Você pode ganhar um adolescente, ganhar um jovem, e essa pessoa mudar o mundo todo. Eu estou aqui hoje porque um dia, também, no interior do estado do Rio de Janeiro, num distrito, aonde nem telefone tinha, até eu ter 18 anos de idade. Mas lá, num distrito do município de Macaé, com 3.000 habitantes, tinha um pastor, tinha uma igreja pequena, mas que investiu em jovens. Então acredite, é possível. Nós estamos aqui para despertar vocações. Um farol se faz com uma decisão de sim, com uma disponibilidade, com um casal, uma pessoa que diga sim. Então, está falando com você. Nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos. A Bíblia tem um livro chamado Atos dos Apóstolos. Só que Atos conta a história inicial em 28 capítulos. É a história e os atos apostólicos da igreja primitiva. Mas a igreja continuou. Passou a igreja primitiva, a igreja bizantina, a igreja da Idade Média, da Era das Trevas, veio o iluminismo, a grande reforma, a igreja reformada reformou a sua doutrina, aí veio a igreja se espalhando pelo mundo, a igreja avivada, e chegou até nós. Cremos que Jesus está voltando, amém ou não amém? Pode ser na nossa geração ainda. Então mais do que nunca é tempo de desapegar de coisas e se apegar a pessoas. E plantar igrejas é um apegar a pessoas e dizer sim à grande comissão e o grande mandamento. Uma igreja apostólica, como a rede de igrejas da cidade, é uma igreja que se importa. Quando nós falamos de missões, quando nós falamos de plantação de igreja, falamos de ir, falamos de sim, porque nós não ficamos só no vinde, nós não somos um supermercado de gente, onde as pessoas vêm, recebem uma bênção, é curado, recebe uma palavra, dá uma oferta e vai embora. O maior número da igreja da cidade não é contar quantos vêm aos domingos na igreja, mas quantos são enviados segunda-feira como missionários para as empresas, para as instituições, para as escolas, para as universidades, para a sociedade, para os condomínios. Meu irmão, você é um missionário onde quer que você esteja. Empresário, você é um empresário. CEO, você é um missionário, onde quer que você for, porque todos nós somos adoradores, dentro e fora da igreja. Dentro da igreja nós somos ministros de Cristo, mas fora da igreja nós somos missionários. Se você entende isso, você ativou o modo transformação de realidades a partir da sua vida. E por isso que Deus tem nos dado nomes proféticos e nomes apostólicos. Igreja da Cidade é um nome altamente apostólico. Nós estamos aqui para as cidades. A igreja é a única instituição que existe para os seus não associados. Então nós não estamos aqui para ficar salvos, sentados e satisfeitos. Nós estamos aqui salvos, incomodados e insatisfeitos com a realidade do mundo e saímos daqui como flechas inflamadas para cumprir um destino profético. Porque, queridos, ninguém precisa de Covid para morrer. A nação está em luto, 400 mil habitantes, mas todos nós sabemos que infarto mata, acidentes matam, diabetes mata, hipertensão mata, velhice mata. Então, uma coisa é verdade,
Se não morremos de Covid, de outra coisa vamos morrer. E não podemos ficar parados como se não houvesse amanhã. A vida não é um fim em si mesmo aqui. Nós estamos aqui de propósito, de chamado para cumprir uma missão. Com os meus dons, meus talentos, com o que Deus me deu. Quanto mais pessoas eu ganhar para Jesus aqui, quanto mais eu fizer pelo Rei e pelo Reino, com certeza, mais sentido fará o porquê eu estou aqui nesse mundo. Quando Deus nos deu a visão de igreja da cidade, é para isso. Quando Deus nos deu a visão do plano farol, é para isso. Quando a gente vê o relatório, que a gente, como rede, levantou R$42 mil para 7 áreas estratégicas, a gente fica até com vergonha, não é? Mas essa realidade mudou hoje. Deus nos deu uma visão. Quando Deus me deu a visão do farol, foi para unificar, para a gente não ficar falando em todo culto de uma coisa, de outra, fala de uma vez só. Então, quando eu dou uma oferta de R$1.000 para o plano farol, eu estou atingindo 5 áreas e 7 instituições simultaneamente. E hoje o legado, que é aqui a base de envio, porque, com certeza, se a base que tira a flecha longe não tiver força, a flecha vai até a outra esquina, mas nós queremos cruzar oceanos. Então ela precisa ser forte. Então nós temos que concluir essa plataforma de envio e este legado das cidades para cidades para continuar fazendo conferência farol, conferência leve, conferência Inspire. Hoje inspiramos 700 igrejas na conferência Inspire, na rede Inspire de igreja. Então nós temos uma base, não é para aparecer, é para ser instrumento para ir mais longe. É uma base que bem equipada para que possamos gerar um legado para inspirar mais longe. Então Deus me deu um plano muito claro, estratégico, que é o plano farol, para que ele seja didático, pedagógico, funcional, aplicável, para que possamos com um tiro só atingir 5 propósitos nobres e beneficiar 7 instituições, e à medida em que vá concluindo cada etapa, vamos avançando mais. Queria que você lesse comigo, deixa a sua Bíblia aberta em Atos 27, nós vamos fazer algumas referências diretamente aí, mas eu queria que você, além de Atos 27, queria que você lesse comigo em uníssono Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Que é a grande comissão e, como foi bem lembrado aqui, não é a grande sugestão. Todos juntos em uníssono, um texto maravilhoso. Você tem que entender esse texto, Jesus falando esse texto depois de ressurreto. Quer dizer, ele volta aqui na terra, aparece aos seus discípulos ressurreto e dá a grande comissão de envio. Ele abre o farol para o mundo todo, todos juntos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus não está dizendo aqui que seria fácil, Jesus está dizendo que estaria conosco. E é isso que garante a nossa chegada. Então, a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida, porque uma igreja saudável está alinhada 100% com Mateus 28, está alinhado 100% com a grande comissão. Então diga comigo, nós já partimos, porque nós já entendemos isso. Você que está online, você que está presencial fazendo a conferência Farol 2021, você já entendeu, nós já estamos de partida. Estamos de partida e há uma boa notícia, estamos em curso, em direção correta, guiados pelo GPS, guiados pelo sobrenatural. Não vamos ficar perdidos, não vamos ficar patinando.
Mas que discussão inócua sobre se a igreja é ou não fundamental, se a igreja é ou não essencial. Gente, óbvio que eu não vou esperar uma resposta disso do mundo. Se para Jesus ela é essencial, se eu já estou convencido pelo Espírito Santo, como acabamos de ouvir sobre a nossa identidade, então eu sei que ela é essencial. Eu não preciso da aprovação do mundo. Eu não preciso que quem não entende o que é servir Jesus entenda isso. Agora, para uma igreja saudável, apostólica, como a igreja da cidade, ela entende que ela é essencial na sua mensagem. Ela é essencial no seu serviço ministerial. E passaram 400 dias e a Rede C não parou em lugar nenhum. Não tem uma igreja nossa, menor que seja, que tenha parado. No presencial e no digital. A igreja é uma força em movimento. Não paramos nas células, não paramos na plantação de igreja, não paramos nos nossos ministérios, não paramos no digital e no presencial, porque entendemos que a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Entendemos que a igreja é a esperança do mundo. Entendemos que a igreja é essencial e fundamental na sua missão e na sua mensagem, e não no que o Supremo diz, não no que o mundo diz, não no que a sociedade diz, não no que os ateus dizem. Mas ao mesmo tempo não somos uma bolha em que vamos simplesmente ficar teimando ou disputando com o mundo. Vamos fazer aquilo que temos que fazer, e sempre com bom senso e testemunho. Parabéns, igreja, por ser saudável e entender isso. Então, quando vinha decretos, a gente já tinha parado o culto presencial, porque entendemos que a igreja não é uma bolha. Quando voltava decreto, a igreja esperava um pouquinho só por segurança e voltava depois. E temos andado, quando é 25% é 25%, quando é 30%, quando é 40%, e assim rompemos, e a igreja não parou, e nada que o Senhor nos mandou fazer deixou de ser feito, e não causamos problema, nem escândalo, nem mau testemunho em lugar nenhum. Jesus salva, mas o bom senso e a educação cabem ao líder. E parabéns cada um dos nossos filhos, em cada uma das nossas igrejas e frentes, que não tivemos um problema. Não deixamos de fazer nada que tinha que ser feito e não recebemos uma denúncia de lugar nenhum. Por quê? Quando nós estamos em guerra, temos que ser sábios e estratégicos. E assim nós estamos vivendo. Nós já partimos, estamos na direção certa. O GPS do céu nos guia na terra. Onde você estiver, no online ou no presencial, você é a igreja. Uma igreja saudável, que cada um faz a sua parte. Não tem competição. Como o pastor Fabiano falou, nosso filho espiritual disse muito bem, nós não somos uma denominação, nós somos uma igreja em muitas cidades. E por isso não faz sentido, pensa bem, se nós temos uma mensagem e temos diferentes realidades de informações ministeriais, muito simples. Então nossas redes sociais, nossas lives refletem essa diversidade de Resende, de Taubaté, de São Paulo. Mas se a nossa mensagem é a mesma, é muito mais sábio, muito mais econômico, muito mais assertivo que você possa passar para qualquer cidade a igreja da cidade online. Porque não somos uma denominação, mas somos uma igreja em muitos lugares. Entendeu? Por isso que a igreja da cidade online hoje é um campus. E o pastor Andrei é o líder. Não é só transmissão pelo YouTube. Hoje nós temos 200 membros online. Porque o campus online é uma realidade. E a mensagem é a mesma. A diferença está nas estratégias e nas programações locais. E aí por isso cada igreja tem a sua mídia social e o seu pastor está o tempo inteiro falando com os rebanhos dentro de cada localidade. Amém? Você entendeu? Está claro? E assim nós avançamos. O contexto, agora você volta em Atos, capítulo de número 27.
Se vier algum sinal do estômago, falando alguma coisa para a sua mente, você fala assim para ele: nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Tá certo? Então você não vai falar assim: eu tenho que sair daqui desesperado agora, porque eu preciso comer uma coxinha. Diga para o seu estômago que o teu espírito está sendo alimentado, e depois você vai comer alguma coisa. Amém? Isso. Então segura aí. Depois da mensagem pregada vai vir a ceia. Aí 100%, tá bom? Pegou, né? Aí se tem alguma fome, o suco e o pão resolve tudo. Isso aí. Vamos lá. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos 27. É o penúltimo capítulo do encerramento desse ciclo. De Cesareia, Paulo parte para a Itália. Mas você sabe, aqui é o contexto. Paulo está em Cesareia. Cesareia é a capital romana da Judéia, na beira do mar Mediterrâneo. As ruínas estão muito bem conservadas. Sempre quando vamos a Israel, vamos à bela cidade costeira de Cesareia. Fica apenas 40 minutos ao norte de Tel Aviv. E Paulo estava lá, estava numa situação de ir como prisioneiro para Roma. E dentro desse contexto, temos aqui alguns princípios atemporais. Diga comigo, princípios. E nesses princípios vamos pensar na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, como cidade, como flechas para cumprir o nosso destino. Não vou ler todo o texto, depois você pode ler em casa, mas me acompanhe com a sua Bíblia aberta, impressa online. A igreja não é o ponto de chegada e sim de partida. E para alcançarmos os objetivos de todos que o Senhor nos dá, de todas as causas e missões apostólicas que temos, e tudo isso aqui se aplica. Plantar a igreja, fazer missões no Nordeste radiante, irmos aos ribeirinhos, plantarmos igrejas, expandirmos a rede de células. A primeira coisa, sempre vamos agir com um plano de ação. Diga comigo, todos juntos? Sempre vamos agir com um plano de ação. Isso está escrito, veja o verso 1 e 2 de Atos 27. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália. Você pode ler isso comigo? Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adimítrio, que era uma cidade na costa da Turquia, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Então, o destaque aqui é para a primeira frase. Quando ficou decidido que íamos para Itália, houve, óbvio, um planejamento, houve um plano de ação, houve uma organização. Vamos pegar isso aqui para nós, para cada célula, para multiplicar a célula, para plantar a igreja, para servir no ministério, para fazer algo social, algo missionário. Sempre tem que ter um plano. Você vai orar sim, mas tem que ter uma estratégia, tem que ter um plano. Essa igreja chegou até aqui com muita oração, mas chegou aqui com muito planejamento também. O farol é um plano. O ponto de partida da cidade é um plano. A rede de igreja da cidade é um plano de ação, orado, abençoado. Nós estamos agora lá em Petrolina plantando uma igreja, mas também fazendo uma base. Há um plano estratégico. Petrolina é a única cidade do interior do Nordeste que está entre 500 e 1.000 quilômetros das 9 capitais do Nordeste. Você sabia disso? Se você estiver em Petrolina, na beira do Rio São Francisco, no estado de Pernambuco, e você sair ali de Petrolina, você vai estar entre 500 e 1.000 quilômetros desde de Salvador, na Bahia, que seria a primeira mais ao sul, até São Luís, que é a mais distante, mais ao norte, entre 500 e 1.000 quilômetros. Isto é, você pode fazer num dia de viagem de carro.
Então é um lugar estratégico. Então nós estamos plantando uma igreja na cidade, uma base para a rede Inspire de Igreja e a sede do nosso projeto Nordeste Radiante. Então é ser estratégico. Poderia ser outra cidade, poderíamos, mas Deus nos deu a visão daquela cidade estratégica. E o Joseph já está lá com a primeira plantação. De lá atingimos Quijing com menos de 300 quilômetros. De lá já estamos também na nossa primeira cidade capital, que é Maceió. Então, Farol, ponto de partida, tudo é plano de ação. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, quer dizer, houve discussão, vamos para outra região, vamos levar esses presos para outro lugar. Não, mas houve um planejamento, houve uma conversa, sentou-se, até que chegaram à conclusão de que era assim que ia fazer. Olha para cá, na vida e no ministério, se você não planejar antes, você vai pagar muito mais depois. Vai gastar mais tempo e mais recursos. 2. Para alcançarmos os objetivos de todas as nossas causas e missões apostólicas, sempre encontraremos um homem da paz. Veja o verso 3. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, o cara não era crente, o cara não era da igreja, o cara não fazia parte do ministério de Paulo, era um centurião romano. Mas Deus usa todo mundo, quem que Ele quer. Júlio era um homem da paz. Todas as vezes que nós estivermos em missão, nós vamos encontrar um homem da paz. O verso 3 diz que então, quando chegaram a Sidom, hoje no Líbano, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem suas necessidades. Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo estava preso. Mas Paulo tinha que ser estratégico. Júlio, o centurião romano, achou graça em Paulo. Deu a ele a liberdade de encontrar com os irmãos de Sidom. Por quê, gente? Porque Paulo não foi um preso chato, não foi um preso que estava ali. Roma não presta, não vale nada, porque fulano não vale nada, porque eu sou o apóstolo, porque eu não devia estar aqui. Porque... O que esse Júlio já teria feito? Cala a boca, Paulo! Mas Paulo soube esperar. Diga para o seu irmão aí. Você sabe que eu não gosto muito de dizer isso, mas às vezes seu irmão precisa ouvir. Precisa esperar. Na vida é assim. Paulo não queria estar ali. Paulo deixou os irmãos chorando em Éfeso porque ele saiu de lá. Paulo foi denunciado pelos judeus, perseguido pelos romanos, mas ele sabia que a sua vida não tinha terminado. Ele estava ali em Cesareia, ele ia para Roma preso, mas o ministério de Paulo não estava terminado. O seu ministério não termina quando alguém diz não para você. Tem muita gente que fica azeda, amarga, porque uma porta foi fechada. Paulo estava dizendo sim para Jesus, sim para o ministério, e muita coisa ainda iria acontecer no ministério de Paulo, o apóstolo. Inclusive, um homem centurião, um homem que não conhecia o Jesus de Paulo, não era judeu, achou graça, e quando aportou lá em Sidom, no Líbano, ele falou assim: não, esse camarada merece. Certamente Paulo, de Cesareia até Sidom, que aproximadamente de carro vai dar aí uns 150 quilômetros, de navio, deu tempo dele cantar, deu tempo dele testemunhar, deu tempo dele falar dos irmãos. E sabe por que Sidom provavelmente tinha uma comunidade boa? Porque Jesus, você sabe nos evangelhos que Jesus visitou a região do Líbano. Porque da região de Tiro e Sidom veio uma mulher cheia de fé, a Sírio-Fenícia. Então ali já devia ter uma base grande. Os irmãos ali já estavam em direção a Antioquia.
Ali já devia ter uma forte igreja. E Paulo amava tanto aquela igreja, que enquanto estava preso no barco, ele exalou o amor, ele exalou a fé, que contagiou aquele homem da paz, o Júlio, que não era crente, mas creu na carta que Paulo escreveu com a própria vida e testemunho dentro daquele barco. Tem muita gente não querendo saber do Evangelho por causa das vidas dos crentes. Porque o testemunho é ruim. O testemunho de Paulo foi tão bom que Júlio falou: eu vou deixar ele descer e ir lá em Sidom e ver os seus amigos. E eles foram lá e o texto diz que eles abençoaram a vida de Paulo. Devem ter orado por Paulo, devem ter dado uma oferta para Paulo, devem ter dado alimento para Paulo. E Paulo voltou de Cesareia para cumprir o seu caminho. 3. Para alcançarmos os objetivos de todas as nossas causas e missões apostólicas, sabemos que nem sempre os ventos estarão a favor. Ô meu irmão, olha para cá. Você que só quer andar na janelinha, pegando a brisa e tudo bem. Jesus não disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Diz o verso 4, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram, o quê? Contrários. Tem gente que só lê parte da Bíblia que tem vento a favor. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Não é fácil pregar o Evangelho. Por isso Jesus diz, envio ovelhas no meio de lobos. Olha o que aconteceu aqui. Como ventos eram contrários, o que acabou acontecendo com o barco? Mais tempo, mais recursos, mas eles não perderam o alvo de vista. Se os ventos forem contrários, meu irmão, não quer dizer que Deus te abandonou, só quer dizer que você vai gastar mais tempo e mais dinheiro, mas você vai chegar. Não existe caminho fácil pelo Evangelho. Você pode dizer isso comigo? Não existe caminho fácil pelo Evangelho. Se Jesus ganhou uma coroa, ganhou espinhos e ganhou uma cruz, você só está querendo ganhar voucher? Não dá. 4. Nem sempre poderemos avançar com velocidade para cumprir a missão, para realizar o que Deus nos fala, seja na célula, seja plantando igreja, seja liderando uma igreja, servindo no ministério, aqui na sede ou em qualquer extensão. Versos 6 e 7, ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade de chegar em Quinito. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, de novo, navegamos ao sul de Creta, defronte Salmona. Tudo tem o seu tempo e nem sempre vamos poder avançar com velocidade. Meu irmão, olha para cá, se você não está correndo, mas você está prosseguindo em direção ao destino, aleluia. Às vezes, gente, nós vamos correr, às vezes nós vamos andar devagar, mas aqui na cidade você não vai ser enviado para o lugar errado. Podemos às vezes ir correndo, às vezes andando mais rápido e às vezes bem devagar, mas temos uma direção, temos um destino. Podemos reduzir a velocidade, mas não vamos perder a direção. Pode dizer isso comigo? Podemos reduzir a velocidade, mas não vamos perder a direção. É claro, 400 dias de pandemia, nós reduzimos a velocidade em muitas frentes. Mas agora nós estamos retomando, porque nós não perdemos a direção. Tem igreja aí que perdeu a direção, tem pastor que perdeu a direção. Quem perde a direção perde tudo. Nós só reduzimos a velocidade. 5, sempre haverá um porto de refrigério durante a missão. Como Paulo, preso com seus companheiros no barco, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado, declare comigo, Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Deus sempre vai te dar um porto de refrigério. Às vezes é alguém que, uma hora inesperada, fala, estou orando por você. Às vezes uma mensagem que você recebe no WhatsApp.
Às vezes uma oferta de alguém, não é uma oferta para resolver todos os problemas na sua vida, mas é uma semente de amor. Às vezes alguém chega para você com R$50 e diz, está aqui a oferta. E você não vê R$50, você vê como bons portos. Quem tem a visão de que está numa jornada, não reclama e fala, só isso? Não, ele dá graça e entende. Senhor, obrigado pelos bons portos de hoje. Um dia de sol brilhando pode ser um bom porto. Um convite para ir na casa de alguém pode ser um bom porto. Um convite para uma oportunidade ministerial, um bom porto. Lembrei de você, um bom porto. Tudo depende da sua atitude. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitude. Se os seus olhos forem bons, disse Jesus, tudo ficará bom. Se o seu coração estiver estragado, não tem nada que resolve. Então, à medida em que você navega, você vai ter de Deus o refrigério de bons portos. Oh, olha para cá, mas bons portos é só para quem navega. Bons portos é para quem navega, não é para quem fica em casa. Bons portos, diga comigo. O Senhor tem bons portos para todos os seus navegantes. Sexto, mas também vamos enfrentar viagens perigosas. E não quer dizer que estamos em pecado, não quer dizer que o Senhor nos abandonou, não quer dizer que estamos perdidos. Verso 9 e 10 de Atos dos Apóstolos 27. Tendo perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, já havia passado o jejum. Pô, mas que desgrama é essa? A gente fez jejum e agora a gente está em águas perigosas? É, meu irmão, às vezes é assim, levanta a pressão, o jejum traz mais luta ainda. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Meu Deus, não teve nenhum amém na pregação de Paulo. Mas ele tinha que dar aquela palavra, porque em meio ao momento perigoso, você não resolve sendo negativista. Olha, vem um mar aí difícil. Navegantes, mas não se importem. Fiquem tranquilos que é só um resfriado. Não resolve, a gente tem que se preparar para o pior, porque se vier o melhor, a gente está fortalecido. Paulo sabia que o momento era difícil, então tinha que levar a orar mais, depender mais, e não achar que o jejum não valeu nada. Meu irmão, muitas vezes vem gente do inferno, dizendo que crente não fica doente, crente não entra em depressão, crente não precisa tomar remédio, que ir em psicólogo é bobagem, psiquiatra é coisa do capeta, e que não sei o que, e que não sei o que, e que não tem que se cuidar, e que não tem que fazer exame. Quem disse isso? Quem disse isso? Às vezes, a coisa mais espiritual que você vai dizer para alguém, como Paulo disse para o pessoal do navio, prepare-se porque virão dias desastrosos. Faz parte, gente. Nós não somos eufemistas, vendedores de sonho num mundo que jaz no maligno. A fé também é racional. Esse é o desafio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não escolhemos o jeito mais fácil de ser igreja. Nós escolhemos o caminho mais desafiador, que é tudo podemos, mas nem tudo nos convém. É o caminho de orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de nós. Tem gente que o tempo todo, tem igreja por aí, Deus falando toda hora. Não, mas Deus falou comigo. Pensa num argumento que acaba a conversa. Você vai aconselhar a pessoa, não passou, mas Deus falou comigo. Acabou. Ué. Quem sou eu? Para se Deus falou com você, eu estou fora. Não é? Não tem mais jeito. Você não espiritualiza tudo. Deus fala, mas Ele não precisa falar toda hora, porque muitas vezes Ele já colocou um irmão para falar. Entende? Até porque milagres acontecem
Mas se milagre acontecer toda hora, banaliza. Jesus já ensinou o segredo do milagre, santidade e fé. Por que ele não fez muito milagre lá na Galileia e amaldiçoou 3 cidades porque eram incrédulas? Porque a atitude faz diferença. Tem gente que tem mais e tem gente que tem menos. Então, ser realista quando o momento está difícil e se preparar para o tranco, isso não tem a ver com incredulidade, tem a ver com sabedoria. Fé e obediência não significa ausência de perigo e adversidade. 7, temos que ter todo cuidado. Olha para cá, igreja. E aqui nós estamos falando, Deus trouxe uma palavra muito forte no início desta conferência com o pastor Fabiano sobre unidade. Nós não somos um organograma de vaca, nós somos uma igreja em muitas cidades, nós somos uma família que, como uma família biológica, você pode ter um filho que mora no Rio de Janeiro, mas você faz parte da família dele aqui em São José, é ou não é? Então nós temos filhos em Resende, temos filhos em São Paulo, temos filho nas Minas Gerais, temos filho lá em Caraguatatuba, mas somos uma família só, uma unidade, não somos um organograma de vaca, certo? Já viu quando você chega lá no açougue tem aquele organograma de vaca lá? Patinha, acém, picanha, tudo cortadinho. Não, nós somos uma família para pertencer. Aí temos uma casa grande para poder ter momentos como esse. É a casa de família. Olha só, verso 11 e 12. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, lembra que o homem de Deus tinha dito, minutos atrás, pessoal do barco, se prepara que o momento vai ser difícil. Mas não quiseram ouvir porque Paulo estava falando uma palavra difícil, desafiadora. Seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Não ouviram o homem de Deus e foram ouvir o piloto. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fênix e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava suporte para o sudeste e noroeste. Tem muita gente tomando decisões erradas, só sabe por quê? Está ouvindo o piloto errado. Só por isso. Cuidado, quem que você ouve. Eu tenho 51 anos de idade. Com Leila, estamos aqui, a 24 vai completar agora em junho. Já vi muita gente se lascar e se ferrar por não ouvir Deus e o homem de Deus e ouvir pilotos que aparecem por aí. Cuidado para não arrebentar o seu navio na praia, por não ouvir a voz que quer te dar o caminho certo, mesmo que ela seja difícil de ouvir. Para alcançarmos os objetivos de todas as causas e missões, 8, precisamos enfrentar as perdas da travessia. Vai ter perdas. É indimensionável a quantidade de perdas. Fala assim, 400 mil, pode ser muito mais. Perdas financeiras imensas. Perdas afetivas, emocionais. Não tem como dimensionar. Perguntaram ao pastor Rick Warren, por que está acontecendo a Covid no mundo? Por que tanta notícia ruim? Ele respondeu, porque aqui não é o nosso destino. Porque aqui não é o céu. Tem gente que se esquece que estamos aqui em missão, que aqui é um navio para ir de Cesareia para a Itália. Tem portos, e ora eles são bons portos, ora são desafiadores, ora o mar está calmo, ora ele está muito bravio, ora temos que ouvir palavras difíceis de líderes, de homens de Deus, que não está falando o difícil, porque é ruim para nós. Quem aqui é pai biológico? Ou mãe? Ok? Qual pai normal não gostaria sempre de dar o sim para os seus filhos? Agora me diga um pai, uma mãe aqui, que ama o seu filho, que diz sempre sim para os seus filhos. É que tem muita gente que cresce, mas continua bebê. O pastor é o melhor pastor do mundo enquanto diz sim, sim, sim. O dia que ele diz não, já quer ir para outro rebanho. Um bom pai responsável não pode dizer sim sempre para os seus filhos. E um pastor que tem um mínimo de bom senso e sabedoria não vai poder dizer sim sempre para suas ovelhas, seus filhos espirituais.
Desde que o seu filho confie nas intenções, tudo bem, porque também entendemos que um filho não precisa ter a visão toda, macro do pai, mas ele precisa confiar que o pai está dando aquela resposta porque ele está tendo uma visão do todo. Pegou? É para a vida e para a família. Vamos enfrentar as perdas. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se um vento muito forte na ilha, chamado Nordeste. E aí as perdas vieram. Rick Warren, ele disse o seguinte: guardei isso no meu coração e sempre lembro. Aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. Dura essa palavra, não é? Mas ela é real. Não é que ele é profeta do caos. É que na experiência de lidar com pessoas, já está acostumado com isso. Aí vem dos versos 16 a 21, pelo tempo aqui não vou destacar, Paulo então pontua todas as perdas e todas as dificuldades. Mas Paulo também não fica quieto. Foi muito interessante. Só lá no finalzinho, no verso 21, aí ele teve que lembrar, como um bom profeta e pregador e pai espiritual, veja o verso 21. Os senhores deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teríamos evitado este dano e prejuízo. Claro que Paulo não fica repetindo isso como um mantra de condenação, mas já que ele tinha advertido do correto e o piloto, o dono do navio e os tripulantes não ouviram, agora, depois de mostrar toda a carga de prejuízo, ele tinha que dizer: se vocês tivessem ouvido meu conselho da gente passar o inverno aí em Creta, isso não teria acontecido. Mas segue o barco e vamos para frente. Verso 22, 9. Vamos superar as perdas e permanecer com coragem para avançar. É isso que estamos fazendo na era Covid. 400 dias depois, agora que estamos aqui no dia 1º de maio de 2021, novos tempos. Deus está nos dando agora bons portos, vamos avançar, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. A carga foi destruída, o navio foi destruído, mas não vamos olhar para isso, vamos ter fé, igreja da cidade, filhos espirituais, coragem, o Senhor é contigo. Se você está de luto, o Senhor é contigo. Se você perdeu o emprego, o Senhor é contigo. Se você teve perda financeira, o Senhor é contigo. Paulo não estava ali para ficar olhando para trás e dizendo o tempo todo: eu disse para a gente ficar em Creta. Ele deu uma exortada, arrumou os parafusos, disse: se vocês tivessem me ouvido, isso não teria acontecido, mas agora coragem, vamos para frente, vamos para diante. Se você teve perda, coragem, vamos para frente, vamos para diante, em nome de Jesus. Coragem, levante-se e olhe adiante. Se você teve perdas, o Senhor viu e sente, Ele sabe. Ele é o Deus da restituição. Perdas não é a sua identidade final. Perda pode ser apenas uma parte no processo. Por mais dura que seja, a sua identidade não é de morte, a sua identidade não é de perda, a sua identidade não é de injustiça. O Senhor tem com você. Diga comigo: coragem. Pega essa palavra sobre a sua vida. Seja um homem de coragem, uma mulher de coragem, um jovem de coragem, um discípulo de coragem, um líder de célula de coragem, um líder de ministério de coragem, um plantador de coragem, um empresário de coragem. Meu irmão, olhe adiante. Segunda-feira tem um marketplace. Eu pedi para o vice-prefeito, secretário de governo, vir aqui falar, porque tem muita coisa boa acontecendo em São José. Então nós não podemos só olhar que tudo está ruim, que tudo tem dificuldade. Não, tem oportunidades em meio à crise. Eu estava conversando com eles esses dias, eles me falando de muita coisa boa que está acontecendo. E tem coisa boa. Você não precisa ser negativista e negar a realidade, mas você não precisa ser pessimista e olhar que dias melhores podem vir, que depois de uma sexta-feira vem um domingo, que depois da tempestade o sol vai voltar a brilhar. Então seja realista, mas seja cheio de fé, seja positivo e tenha coragem. O Senhor é contigo e o seu destino não chegou ainda. Deus tem algo maior.
9. Vamos avançar, vamos superar. A vida cristã é sinônimo de superação. Você pode dizer isso comigo? A vida cristã é sinônimo de superação. Quem aqui já pegou Covid? Aí, todo mundo já superou. Aleluia. Então não é notícia só de quem pegou está ruim. Não, você está aqui, tem história para contar. Aleluia. Um grande líder corrige o erro, mas olha para frente e encoraja a tropa de discípulos para prosseguir. Por isso seguimos os conselhos do apóstolo Paulo. 10. Vamos ter companhia do sobrenatural de Deus na viagem. E Paulo viveu isso e nós cremos que estamos no mesmo barco. Verso 23 e 24. Pois ontem à noite apareceu um anjo. Diga comigo. Ontem à noite apareceu um anjo. Os anjos de Deus não envelhecem, eles continuam visitando os nossos barcos. Os anjos de Deus estão em São José dos Campos, estão em nossas casas. Os anjos de Deus estão em cada ponto de partida, em cada cidade, em cada célula, em cada ministério, em cada empresa que há um homem de Deus orando. Os anjos do Senhor estão aí para cumprir ordens que o Pai do céu diz: aos seus anjos darás ordem ao seu respeito. Aleluia. Eu tenho certeza que eu e Leila, esta igreja, nossos filhos espirituais, somos alvos do cuidado de Deus no céu. E Deus tem enviado muito anjo ministrador dele. Tem coisa que nós somos livres, que Deus nos livrou, que a gente nem sabe, porque Ele mandou um anjo nos socorrer. Aleluia! Você tem testemunho para contar do que você viu. E as coisas que você não viu, que Deus deu o livramento. Uma coisa é verdade, você está aqui. Quanta gente queria estar aqui e não pôde estar? Mas agora recomendo, tenham coragem. Então vamos adiante. Vamos no sobrenatural. Diz o texto: Paulo não tenha medo. Oh, glória a Deus. O anjo do Senhor vai dizer: Zé, Luiz, Ana, Tereza, Carla, não tenha medo. É preciso que você entenda isso. Olha só. Você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Oh, que coisa linda! 14 dias embaixo da tempestade. Aí vem um anjão e diz: o Senhor está contigo. Verso 5, ele pega e diz: assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Aleluia! Foi profético. 11. Vamos manter a comunhão e a gratidão enquanto a gente espera, gente. O mar está revolto, a luta é grande, mas nós estamos satisfeitos em Jesus. Verso 35 a 38. Sabe o que ele fez? O barco se acabando. Perdas tremendas. Sabe o que ele faz? Olha aí o verso de número 35. Tomando o pão, deu graças diante de todos, partiu e começou a comer. E sabe o que aconteceu? Todos se reanimaram e comeram algo. Aleluia! Olha o tamanho do barco. Olha o tamanho do barco. Não era Pedro, Tiago e João no barquinho. Estavam a bordo 276 pessoas. Você pode dizer comigo quantas pessoas estavam no barco? 276 pessoas, era um barcão. Mas naquele instante, eles comeram, fizeram a ceia do Senhor ali, comeram o pão, o vinho, e diz que aquilo trouxe um ânimo. Isso vai acontecer daqui a pouco. Nós chegamos aqui, vamos receber esta palavra da fé, nós celebramos os frutos, o que Deus está fazendo. Vamos tomar a ceia daqui a pouquinho, e nós vamos sair daqui animados, reanimados, para cumprir o nosso chamado. Você tem um chamado, você tem uma unção, ela não é pequena ou grande, ela é a missão de Deus para a sua vida. 1 talento, 5 talentos, 10 talentos, o que Deus te deu, faça acontecer. Faça acontecer. Estavam todos a bordo. E diz, depois de comido, ficaram satisfeitos. Diga comigo, depois de terem comido, ficaram satisfeitos. Eu não sei se você está com fome, eu não estou satisfeito. Aleluia! Aliviaram o peso do navio, tiraram todo o trigo ao mar. Comeram o que foi suficiente, e o restante jogaram no mar, dizendo, Jeová Jireh.
12, vamos nos mover para territórios desconhecidos. Ei, igreja da cidade, família igreja da cidade, filhos proféticos e apostólicos. Versos 39 e 41. Quando amanheceu, não reconheceram a terra. Isso vai acontecer. Deus vai nos levar a novos portos, novas praias, novas ilhas, novos lugares. Hoje vimos aqui no Farol que nós temos 11 missionários. Pastor Robson, ano que vem isso vai ser mais do que o triplo em nome de Jesus. Nós vamos crescer e multiplicar também, porque a igreja está num outro momento, o Farol vai estar num outro momento, nós vamos estar com todas as bases em outro nível. Sempre haverá uma nova praia para aportar para aqueles que caminham no Senhor. Como nós vamos andar profeticamente, apostolicamente, a gente não fica andando dando voltas. A igreja da cidade não anda em círculo, ela anda rumo a novos horizontes. Nós vamos a novas direções, Nordeste, Sul, Ribeirinho, Nações, vamos a todos os lugares. Confie que o Senhor é o nosso bom piloto e nos levará a bons portos. E por último aqui 13, precisamos sempre lembrar que a nossa missão é preservar e salvar vidas. Olha isso aqui, versos 42 a 44. Nós não vamos matar ninguém. A missão de Jesus para nós é missão de vida. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Outros teriam que salvar-se em tábuas e em pedaços do navio. Olha o homem da paz aí salvando a vida de Paulo. Os romanos queriam matar todos os prisioneiros para que eles não fugissem. Mas de novo entra em cena Júlio. Júlio, você tem um nome bom, hein, Júlio? Pastor Júlio aí, ó, o homem da paz. Naquele instante ele disse, alto lá. Não vamos não, porque ele estava ali sendo instrumento de vida. Meus irmãos, nós estamos numa cultura de morte. De um lado tem uma ideologia esquerda, que é mata criança na barriga da mãe, aborto, mata idosos, eles já devem morrer pela eutanásia. Do outro lado tem um povo da extrema direita, pena de morte, mata bandido. Bandido bom é bandido morto, até parece estar citando o versículo bíblico. Queridos, nós não somos o povo nem de esquerda nem de direita, de ideologia e filosofia nenhuma. Nós somos o povo da vida. Vida às crianças, vida aos idosos e vida até pecadores criminosos que estão na cadeia, porque Jesus na cruz salvou um pecador. Isso é um sinal muito grande para nós. A igreja evangélica é a instituição que mais tem trabalho de resgate na cadeia com presidiários. Então, tem um pessoal de extrema direita aí que não tem nada a ver com o evangelho, colocando na cabeça de crente para matar bandido. Não, nós não somos o povo comprometido com ideologia e filosofia nenhuma. Nós somos o povo comprometido com a vida, porque um centurião romano cuidou para que o nosso apóstolo Paulo não fosse morto, mesmo numa situação em que, humanamente falando, haveria ali uma concordância entre os romanos, porque depois, se eles ficassem vivos, o chefe deles ia falar assim, mas você não cuidou disso aqui e salvou um preso. Então, irmãos, vamos cuidar. Diga comigo, nossa missão é salvar vidas. Não seja um antagonista do seu chamado. Verso 14, precisamos lembrar que chegaremos bem ao nosso destino, à nossa missão. Declare comigo a parte final do verso 44. Desta forma, diga comigo, desta forma, todos chegaram a salvo em terra. Todos, presos, centurião, Paulo, todos. Porque Deus quer salvar a todos, Ele veio buscar e salvar todos.
E essa é a nossa missão, nas células, nos pontos de partidas, nas igrejas, em São José, em cada cidade onde estamos. Chegar e salvar. Como o pastor Fabiano falou aqui, não faltará sucessores, não faltará. Assim terminaremos bem. A igreja é a única associação que existe para os seus não associados. Cada oração, cada oferta, cada dízimo faz parte de uma entrega, de uma semente. A grande comissão não é uma grande sugestão. Por isso, queridos, vamos terminar bem. Paulo não morreu naquele naufrágio, Paulo não morreu naquela praia deserta, ele continuou o seu destino e chegou a Roma, e lá em Roma, mesmo na velhice, mesmo preso, ainda deu muito fruto. Atos 28, 30 e 31 termina o relato da história deste homem de fé, que Deus usou, um homem da paz para salvá-lo. Leia comigo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara. Alugara por quê? Porque teve ofertas, como aqueles irmãos lá de Sidom, que falou: Paulo está aqui para suprir as suas necessidades lá em Roma. Uma oferta missionária, uma oferta de amor, um cuidado, uma oração. E ele ficou ainda 2 anos em Roma, fruto do cuidado de Deus na terra através da igreja. Uma oferta missionária faz toda a diferença. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, diz o texto, leia comigo, sem impedimento algum. Sem impedimento de doença, sem impedimento de saúde. Diz o texto que ele escreveu em Roma as suas cartas. Estamos estudando isso, terminamos Éfeso semana passada. Paulo escreveu as cartas da prisão, as 4 cartas, e escreve com letras grandes, porque já estava com os olhos cansados, mas 2 anos frutífero, escrevendo carta, evangelizando, sem impedimento algum, porque ele entendeu, a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Você está entendendo? Estamos juntos na mesma página? Glória ao nome do Senhor. Você recebe essa palavra da fé?